Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, complô contra o Flamengo. Jornalistas lá do 011 atacam o Flamengo para tirar o foco dos benefícios da arbitragem ao Palmeiras. É realmente uma vergonha o momento que o futebol brasileiro vive. A gente assistindo agora ao jogo do Palmeiras, é inacreditável o que acontece. A gente vai separar sempre. São duas situações. Uma, o mole que o Flamengo deu. O Flamengo vive essa situação hoje por conta dele próprio. 3 jogos em casa, não ganhou nenhum. E do outro lado, benefícios assim gritantes da arbitragem que fazem com que, né, no momento que um time está mal, vai tropeçando nas próprias pernas, o outro tá bem, e mesmo assim, quando tem algumas dificuldades, a arbitragem vai e ajuda, a coisa se desenha para um desfecho, infelizmente, ruim para nós. E aí, numa semana onde todas as atenções, todas as discussões foram voltadas para a arbitragem vergonhosa do VAR e também do árbitro da partida, que é sempre o mesmo camarada, que eu não vou falar mais o nome dele aqui, e nem do VAR, porque não vamos ficar dando audiência para esses camaradas, não. Colocando eles, né, falando o nome deles. Simplesmente 2. Um deles, o Facincani, da ESPN, cria uma narrativa de que o Palmeiras negocia com o Gerson. Todo mundo sabe que o Facincani é palmeirense fanático. E ele cria isso, não sei se amando da Leila, se amando de alguém do Palmeiras, ou se partiu da cabeça dele mesmo, ou se alguém enganou ele. Bom, fato é de que não existe nada. Criou-se isso com o objetivo de desviar o foco e parar um pouquinho de falar da arbitragem, porque daqui a pouco o Palmeiras iria entrar em campo e eles queriam continuar fazendo tudo que eles estão fazendo, o campeonato inteiro. E se ficar em cima, martelando, não iam poder fazer, porque tá muito descarado, né? Tá na cara. E aí entra um outro, né? Que esse aí, meu amigo, esse aí é brincadeira. Esse aí dá mais barrigada do que o seu barriga do programa Os Chaves, né? Vou falar o nome dele também, não, mas todo mundo sabe quem é. Dizendo que um jogador do Flamengo, que foi a contratação mais cara da história do clube, o cara já tá mal psicologicamente. Nitidamente ele tá mal no psicológico. E aí ele vai e inventa uma narrativa de que as torcidas organizadas do Flamengo estão de olho nele, que ele tá com excesso de noitada. Gente, eu preciso que vocês deixem o like nesse vídeo, porque a gente vai falar um monte de verdade e precisamos do apoio de vocês para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque isso é uma covardia com o Flamengo. O Flamengo já está cheio de problema. O Flamengo encontra-se nessa situação por conta dos problemas que o Flamengo mesmo criou. Do outro lado tem a arbitragem que ajuda o rival direto, aí fica difícil. Mas ninguém vai achincalhar o Flamengo dessa maneira, como esses 2 camaradas da imprensa lá de São Paulo estão fazendo, não. Não tem nada, absolutamente nada, de torcida organizada do Flamengo de olho ou atrás de jogador em noitada. Inclusive, segundo nosso amigo jornalista Jonas Stelman, a assessoria, né? Os empresários que cuidam da carreira do Samuel Lino estão em contato com ele para processar o jornalista que criou essa notícia.
E tem que processar mesmo. Isso para acabar com isso. A gente sabe que o Flamengo enfrenta uma série de problemas, uma série de situações. Agora, os caras querem inventar para desviar o foco, claro, da arbitragem. Palmeiras está atropelando aí o Juventude. Só que, aos 12 minutos, meu amigo, o juiz, uma vontade danada de dar pênalti, claramente, o cara toca na bola, o cara sai correndo para a marca do pênalti. Gente, que loucura é essa? Palmeiras tem tudo para realmente conquistar o Campeonato Brasileiro com a ajuda da arbitragem, com tudo que estão fazendo desde a primeira rodada. Primeira rodada, pênalti inventado contra o Sport. Pra quê? Jogando em casa contra o Juventude, porque o Palmeiras tá todo desfalcado, o cara desesperado para marcar o pênalti. Enfim, não vamos deixar esse tipo de narrativa prejudicar ainda mais aquilo que já tá ruim no Flamengo, porque tá ruim. O Flamengo enfrenta um momento de dificuldade. Felipe Luiz me parece meio perdido. O departamento de futebol do Flamengo é ruim. Ruim. Isso é um fato. O Flamengo não tem um supervisor de futebol que possa ali conter conflitos que acontecem internamente. A comissão técnica erra. Na última data FIFA, deu praticamente uma semana de folga para os jogadores e o Flamengo voltou mal. O Flamengo tropeçou nas próprias pernas. O Flamengo, depois da última data FIFA, jogou 3 jogos em casa, recente, e não teve pernas para ganhar do Grêmio, do Vasco e do Cruzeiro. O Flamengo, que deveria estar disparado na liderança, hoje encontra-se aqui, ó, nessa situação aí, ó. Palmeiras, com 58 pontos, 3 pontos a mais do que o Flamengo. Ah, Fábio, mas o Flamengo enfrenta o Palmeiras ainda. Poderá ganhar. Meu amigo, o Flamengo não depende mais de si. O Palmeiras, ele abriu 2 vitórias a mais. Mesmo que o Flamengo ganhe do Palmeiras, da arbitragem, de todo mundo, né? Porque a gente sabe que para ganhar do Palmeiras tem que ganhar de um monte de gente, né? O Palmeiras vai continuar na frente pelo número de vitórias. Então a situação, ela é dramática, porque o Flamengo vai viver um drama agora. Quarta-feira que vem é o Botafogo. Jogo duro. Se não ganhar, acabou o campeonato. Palmeiras enfrenta o Bragantino em casa, com a ajuda da arbitragem, vai ganhar. Claramente. Domingo, Flamengo e Palmeiras. Aí, o Flamengo vai ter que dar a vida para ganhar do Palmeiras e de tudo aquilo que envolve ter que ganhar do Palmeiras, né? Tu sabe que não adianta abrir 2-0, não adianta o cara te atropelar dentro da área que o juiz não dá pênalti. E aí, quarta-feira é Flamengo e Racing, cara. Libertadores. O que fazer? Abrir mão do brasileiro diante de fatos que estão muito claros na nossa frente aqui, que a gente, né, tá enxergando bem na nossa cara. Abrir mão, colocando um time alternativo, ou ir com tudo correndo o risco de chegar cansado contra o Racing. Porque é isso mesmo. Por incrível que pareça, gente, o Flamengo, se jogar com intensidade alta contra o Botafogo e contra o Palmeiras, está arriscado contra o Racing chegar cansado. Porque é isso que está acontecendo nos jogos do Flamengo. O Flamengo não aguenta uma batida de quarta, domingo e quarta. Não aguenta, não consegue. Isso é fato. Não adianta a gente aqui tapar o sol com a peneira. Os jogadores do Flamengo têm limitações físicas muito claras. O Racing é um outro clube, é um outro time que está se desmantelando fisicamente. Hoje, o lateral esquerdo, Rojas, numa arrancada no primeiro gol do Racing, ele sentiu a posterior da coxa esquerda. Saiu chorando. E possivelmente será desfalque. Claro que lesão muscular a gente não sabe, né, quanto tempo o jogador vai ficar antes de um exame de imagem. Mas possivelmente para o primeiro jogo da final não dá tempo. Mesmo se for grau 1, ele vai ficar 15 dias, não daria tempo de se recuperar para jogar contra o Flamengo no primeiro jogo. Possivelmente não jogará. Então é um time que também sente. O futebol argentino é um futebol muito ruim tecnicamente hoje, né? O campeonato argentino, os times argentinos, a seleção é um absurdo de boa, mas os times argentinos são ruins. Só que eles
partem muito pro confronto físico, o embate físico, é muito físico o jogo deles. Isso acaba desgastando muito também e fazendo com que os jogadores tenham muitas lesões. Eu confesso a você, cara, que a minha preocupação agora está no jogo contra o Racing. Eu quero focar no jogo contra o Racing, dia 22, para o Flamengo chegar na final da Libertadores contra esse Palmeiras e com uma arbitragem de fora, sem ser uma arbitragem da CBF, uma arbitragem estrangeira, aí a gente vê quem é quem. Porque dessa maneira, realmente está difícil. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.